Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuando aqui. Hoje vamos tratar dos direitos humanos, pessoal, tá? Nossa aula número 1 de 2 de direitos humanos. Vamos começando então, pessoal. Temos aqui o edital, né? Teoria geral, conceito, terminologia, afirmação histórica, direitos humanos e responsabilidade do Estado, direitos humanos na Constituição Federal, Política Nacional dos Direitos Humanos, Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Teoria geral dos direitos humanos, pessoal. O que nós precisamos saber? Conceitos, terminologia, estrutura normativa e fundamentação. Bom, os direitos humanos, pessoal, é uma expressão intrinsecamente ligada, veja, tem conexão total com o direito internacional público. Guardem essa primeira ideia. Assim, quando falamos em direitos humanos, estamos tecnicamente nos referindo a uma proteção que uma ordem internacional, uma ordem supranacional, guarda sobre determinados direitos. Tudo bem? Essa é a primeira ideia que nós temos aí sobre os direitos humanos. Quando os direitos fundamentais são protegidos na ordem jurídica interna, sobretudo por uma Constituição de cada Estado, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira, nós temos os direitos humanos sendo chamados de direitos fundamentais. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Os direitos humanos são direitos protegidos por uma ordem internacional, especialmente por meio de tratados multilaterais, vários países que se unem, tá? Esses tratados podem ser globais ou regionais, contra determinadas violações e arbitrariedades de um Estado, que determinado Estado possa cometer contra determinadas pessoas sujeitas à sua jurisdição. Tudo bem? Então guardem essa ideia de um tratado internacional, tá? De vários países multilaterais. Os direitos humanos são direitos que estabelecem um nível protetivo, um standard mínimo em que todos os estados devem respeitar, sob pena de termos caracterizado aí uma responsabilidade desse país infrator internacionalmente, beleza? Terminologia, pessoal. Nós temos uma ideia nacional, uma ideia inicial de chamá-los de direitos do homem. Essa expressão que tem aí como base o justnaturalismo, tá? Quer dizer, uma série de direitos naturais, ou seja, aqueles que ainda não foram positivados, são direitos do homem, aptos a uma proteção global do homem e válidos em todos os tempos, dado a sua característica, a sua ideia inicial do homem. Os direitos do homem são aqueles que, em tese, ainda não se encontram nos textos constitucionais ou nos tratados internacionais de direitos humanos. Ideia de direitos dos homens. Que mais, pessoal? São direitos não expressamente previstos no direito internacional ou no direito interno. O direito do homem seria um direito intrínseco dele. Tudo bem? Direitos fundamentais agora. Trata-se de uma expressão ligada à ideia de proteção interna dos cidadãos, ou seja, aos aspectos ou matrizes constitucionais de proteção. Veja, no sentido de que eles já pertencem a um texto codificado, a uma Constituição, a uma Carta Constitucional contemporânea. Esses direitos são garantidos e limitados no tempo e no espaço, os direitos fundamentais, objetivamente vigentes dentro de uma determinada ordem jurídica. Esses são os direitos fundamentais. Portanto, são direitos previstos dentro do
de um texto determinado constitucionalmente. Direitos humanos. Falamos dos direitos do homem, direitos fundamentais. Vamos falar agora dos direitos humanos. Quando falamos em direitos humanos, estamos nos referindo aos direitos inscritos, positivados em tratados internacionais ou em costumes internacionais, né? Resumindo, pessoal, são aqueles direitos que já ultrapassaram determinada fronteira estatal de proteção e já subiram a um plano de proteção internacional. Esses são os direitos humanos. São aqueles previstos em uma norma de proteção internacional. Beleza? Quais são os principais fundamentos apontados pela doutrina dos direitos humanos? Nós temos o fundamento justnaturalista. O que diz o fundamento justnaturalista? A origem dos direitos humanos para essa corrente não se encontra no Estado, nem se representa uma concessão estatal. Pois, para a corrente justnaturalista, os direitos humanos antecedem, tá, esses fundamentos, essa concessão estatal, são anteriores, tá? São, além disso, superiores às normas impostas pelo Estado, pelo direito posto, pelo direito colocado. Segundo o doutrinador André de Carvalho Ramos, o direito internacional e a jurisprudência do STF, eles trazem essa característica do fundamento justnaturalista. Fundamento positivista, pessoal. O que diz o fundamento positivista? Os direitos humanos para esta corrente do fundamento positivista encontra-se na ordem jurídica posta, pessoal. E, portanto, são decorrentes de determinada norma positivada. Vejam a diferença para a corrente justnaturalista. A corrente justpositivista, eles são decorrentes de determinada ordem positivada. Terceira teoria, teoria moralista ou de Perelman. Os direitos humanos são compreendidos a partir de uma consciência humana e coletiva de determinado povo, para que dessa forma consiga-se proteger determinado valor. Então, entendam a corrente justnaturalista, a corrente positivista e a corrente do fundamento na teoria moralista. Quarta opção, fundamento na dignidade humana. Os direitos humanos fundamentam-se e são decorrentes da dignidade inerente a todos os seres humanos. É decorrente intrinsecamente do princípio aí da dignidade inerente a todos os seres humanos. Corrente negacionista, pessoal. Para alguns autores desta corrente, veja, se a corrente é minoritária, tá? Não é possível estabelecer um fundamento para os direitos humanos, tudo bem? Como apontado pelas correntes acima, em razão de que da heterogeneidade, ou seja, das diferenças dos direitos entre diversas populações, da divergência entre diversas culturas e também por serem decorrentes os direitos humanos de um juízo de valor moral. Essa corrente negacionista é minoritária. Características dos direitos humanos, pessoal. Muito importante que a gente entenda as características aí dos direitos humanos. Letra A. Os direitos humanos possuem a característica da historicidade. O que isso quer dizer? Os direitos humanos são históricos. E o porquê disso? Porque eles são decorrentes de determinada construção histórica. Eles se desenvolvem no tempo. Por exemplo, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e
com o nascimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, que os direitos humanos começaram a efetivamente a se desenvolver no plano internacional. Tudo bem? Foi a partir de 1945. Não obstante, a Organização Internacional do Trabalho já existir desde 1919, garantindo aos trabalhadores da Primeira Guerra Mundial já determinados direitos, desde 1919. Então perceba que os direitos humanos eles têm um caráter histórico, eles vão se decorrendo através do tempo. Universalidade dos direitos humanos, pessoal. O que quer dizer isso? Que os direitos humanos possuem titulares, como titulares, toda uma universalidade, todas as pessoas, sendo necessário a simples condição de pessoa humana para que se possa invocar a proteção desses direitos, tanto no plano interno, no plano próprio aqui, quanto no plano internacional. Veja, independentemente de sexo, raça, credo religioso, afinidade política, status social, econômico, cultural, etc. Independente disso, todos os seres humanos são titulares de direitos humanos. Podemos dizer que os direitos humanos são universais e isso significa que não se requer qualquer outra condição para que haja a sua efetivação, além de ser uma pessoa humana para que seja titular dos direitos humanos. Também possuem a característica da essencialidade. O que quer dizer essencialidade, pessoal? Os direitos humanos são considerados essenciais por natureza, tendo conteúdos, valores supremos do ser humano e a prevalência sempre da dignidade da pessoa humana, que se traduz no seu caráter material, revelando-se essenciais também pela sua especial posição normativa, o caráter formal dos direitos humanos. Com isso, podemos permitir a revelação de outros direitos fundamentais fora dos direitos expressos nos textos codificados. Caráter de essencialidade, tanto do conteúdo moral quanto do conteúdo formal. Outra característica, irrenunciabilidade. Diferentemente de que ocorre com os direitos subjetivos de maneira geral, os direitos humanos têm como característica base o fato de serem irrenunciáveis. E isso quer dizer o quê? É a ideia de que a autorização de seu titular não justifica ou convalida qualquer violação do seu conteúdo. Eles se mostram irrenunciáveis. Inalienabilidade, pessoal. Tudo bem? Os direitos humanos, eles possuem também como característica o fato de serem inalienáveis, na medida em que não é possível permitir a sua desinvestidura, tudo bem? Por parte do seu titular ativo, não é permitido. Não podendo ele ser transferido ou cedido, tanto faz que seja de forma onerosa ou gratuita a outrem, mesmo que com o consentimento do agente, sendo, portanto, classificados como indisponíveis ou inegociáveis. Tranquilo? Inexauribilidade, pessoal. Também outra característica dos direitos humanos. Os direitos humanos são inexauríveis. E o que significa isso? De que eles têm a possibilidade de expansão. Existe a possibilidade de que eles sejam aumentados, expandidos. A eles podendo sempre ser acrescidos novos direitos. Em qualquer tempo, pessoal.
da forma apregoada pelo artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. E o que diz esse artigo? Tá? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil faça parte. Beleza? Tranquilo? Mais uma característica: imprescritibilidade, tá? Os direitos humanos são caracterizados por serem imprescritíveis, não esgotando com o passar do tempo e podendo ser a qualquer tempo vindicados. Tudo bem? Não se justifica a perda do seu exercício pelo advento da prescrição, característica da imprescritibilidade. Em outras palavras, os direitos humanos não se perdem, não se divagam no tempo, salvo, com exceção, as limitações expressamente impostas por tratados internacionais que prevêem procedimentos perante cortes e instâncias internacionais. Característica da imprescritibilidade. Próxima característica, muito importante: vedação do retrocesso. Os direitos humanos devem sempre e cada vez mais agregar algo de novo e melhor para o ser humano, para o seu alvo. Tudo bem? Não podendo o Estado proteger menos do que já vinha protegendo anteriormente. Vedação do retrocesso. Ou seja, os Estados estão proibidos de retroceder em matéria de proteção dos direitos humanos. Marcos históricos. Terminamos as características e vamos entrar nos marcos históricos dos direitos humanos. Existem 3 marcos históricos fundamentais dos direitos humanos. Nós podemos falar do Iluminismo, da Revolução Francesa e do término da Segunda Guerra Mundial. Tá? O que foi o Iluminismo? Tá? No Iluminismo foi um período onde se ressalvou a questão da razão, o espírito crítico e a fé na ciência. Tudo bem? Iluminismo, esse movimento procurou compreender a essência das coisas e das pessoas, observar o homem natural e, desse modo, nós chegaríamos às origens da humanidade. Foi um dos marcos dos direitos humanos, o Iluminismo. Partindo-se dessas premissas do movimento iluminista, foram elaboradas as primeiras declarações de direitos humanos, destacando-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Essa foi regida após a Revolução Francesa, qual teve como marco histórico a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Tudo bem? Immanuel Kant é um filósofo da crítica em seu livro A Crítica da Razão Pura, de 1781, a doutrina do direito, tudo bem? Por meio de um racionalismo, ele delineou o Estado, tá, como um instrumento de produção de leis. Dessa forma, por meio dos seus cidadãos, sendo a liberdade o principal fundamento para se estabelecer e, além do mais, valorizar a figura da pessoa humana. Para ele, deveria-se atentar para a moralidade, a dignidade e a paz perpétua. Tranquilo? A Revolução Francesa, pessoal, fez nascer os ideais representativos dos direitos humanos, quais sejam igualdade, fraternidade e liberdade. Tudo bem? Não se esqueçam disso, muito importante. Por fim, com o final da Segunda Guerra Mundial, os homens
conseguiram se conscientizar da necessidade de não se permitir que seres humanos novamente sofressem determinadas atrocidades cometidas pelos nazistas. Essa barbárie, essa conscientização do totalitarismo significou uma ruptura do paradigma dos direitos humanos por meio da negação do valor da pessoa humana, tudo bem? Como valor-fonte do direito. Tá? Essa passagem está no livro da professora Flávia Piovesan, Direitos Humanos e Justiça Internacional. Após esse momento, pessoal, houve a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, e a declaração de inúmeros tratados internacionais de direitos humanos, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, dentre outros pactos aí, tudo bem? Percebam a cronologia do tempo. Verifica-se o desenvolvimento do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que é o maior legado da chamada Era dos Direitos. Então percebam como se desenvolveu aí o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. Temos aqui uma tabela, pessoal. No Iluminismo, nós tínhamos a valorização da razão, da crítica, da ciência e do homem, né? O antropocentrismo, tudo bem? Na Revolução Francesa, ou chamada Revolução Liberal, nós passamos a ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, aprovada pelo Parlamento francês. Depois, passamos para o fim da Segunda Guerra Mundial, onde tivemos a criação da ONU em 1945 e a intensificação da criação dos tratados internacionais de direitos humanos. Foi o início da efetiva internacionalização dos direitos humanos. Guardem bem esse aspecto cronológico da evolução dos direitos humanos, tudo bem? Continuando, ordem histórica e cronológica de proteção. O que podemos falar? No que diz respeito aos documentos reconhecidos internacionalmente e que restringem a atuação do Estado em relação aos direitos do homem, segundo a doutrina majoritária, a ordem histórica e cronológica seria a seguinte. O primeiro antecedente mais remoto seria a Carta Magna de 1215, pessoal. Segundo esta, submeteria o governante a um corpo escrito de normas e previa a inexistência de arbitrariedades na cobrança de impostos, pessoal. Primeiro marco cronológico, Magna Carta de 1215. A execução de uma multa ou aprisionamento necessariamente deveria ficar submetido a um determinado julgamento justo. Segundo marco cronológico, pessoal, Petition of Rights, 1628. Segundo esta, se tentou incorporar novamente direitos estabelecidos na Carta Magna de 1215, por meio de uma necessidade de consentimento do parlamento para a realização de inúmeros atos. Veja, tentativas de botar freio na vontade estatal. Habeas Corpus Act, o Habeas Corpus Act de 1679, é o terceiro marco cronológico. Instituiu um dos mais importantes instrumentos de garantia de direitos. Tá? Esse instrumento é usado até hoje, pessoal. O habeas corpus, bastante utilizado até hoje, protege o direito à liberdade de locomoção de todos os indivíduos.
quarto, pessoal, Bill of Rights, 1689. Esse veio para assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do monarca, do rei, diminuindo os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos. Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, 1776, pessoal. O gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade, veja, a questão da propriedade, e de buscar e obter felicidade e segurança. Assegura também todo o poder ao povo e o devido processo legal, entre outros direitos. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 1776 também. Assim como a Constituição Federal de 1787, consolidam barreiras contra o Estado, como, por exemplo, a tripartição do poder, a alegação de que todo o poder vem do povo, bem como estabelece determinados direitos fundamentais, como, por exemplo, a igualdade entre os homens, a vida humana, a liberdade e a propriedade. Pessoal, vamos dar um tempinho aqui e já continuamos falando aí sobre os direitos humanos. Bloco 2. Um grande abraço e até daqui a pouco.